Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Eu sou o Fábio e que satisfação imensa poder estar aqui, one more time, uma vez mais, para a gente juntinho estudar o texto bíblico. Você que está chegando aí pela primeira vez e você que já nos acompanha há algum tempo, sejam muito bem-vindos novamente. Vamos lá aprender mais um pouquinho? Deixa eu ver aonde que eu parei no episódio anterior. Foi Mateus, capítulo 16, parte 3, episódio de número 643, 8ª temporada. Estamos fazendo um estudo textual da Bíblia, capítulo por capítulo aqui, uma interpretação histórico-gramatical do texto, para você entender todo o contexto, toda a teologia bíblica, tudo que o texto bíblico tem a nos ensinar. Então a proposta é que você vá até o capítulo da Bíblia, 16 no caso aqui, leia o capítulo num lugar em silêncio, com calma, depois vem para cá, escute a nossa explanação, se você gostar, compartilha com mais gente e seja um coparticipante deste trabalho. Vamos lá? Hoje, versículo 18 especificamente, a gente começa esse episódio do capítulo 16, a rocha sobre a qual a igreja foi construída. Surgem algumas dúvidas sobre isso, há algumas interpretações errôneas ao longo da história da igreja e a gente esclarece tudo aqui para você com muito temor a Deus, com a ajuda e a base de muitos comentaristas aí, eruditos bíblicos, com a ajuda de uma bagagem gigantesca de mais de 25 anos de aprendizado e estudo da Bíblia, tudo isso junto para trazer para você de forma gratuita um estudo bíblico incomparável, gratuito, que você não encontra em lugar nenhum. Veja que o versículo 18 do capítulo 16, essa famosa frase que está escrita em latim com grandes letras ao redor lá do interior da cúpula da Catedral de São Pedro, lá em Roma, tem sido o centro da controvérsia da igreja por gerações. Seria além da nossa necessidade atual discutir a história dessa controvérsia. Deixando de lado os argumentos da teologia, vem comigo para a gente ver que verdade nosso Senhor está nos ensinando aqui. Pois muitas vezes a joia da verdade é perdida por ambas as partes em uma disputa, enquanto elas estão contendendo sobre quem tem o direito de possuir a verdade. Veja que a igreja ela é construída sobre Cristo. Ele é seu autor, sua fundação original e sua principal pedra angular. Quando abandonamos a fé em Cristo, nós abandonamos os fundamentos da nossa fé. A messianidade, a divindade de Cristo, elas são essenciais para a estabilidade da igreja. Esses dois fatos foram o conteúdo da confissão de Pedro. A igreja não pode se apoiar em sentimentos vagos a respeito de Cristo. Definições filosóficas exatas podem não ser atingíveis. A história da teologia mostra que o esforço para formá-las quase destruiu a igreja. Mas as grandes verdades centrais em si são essenciais. A igreja sobre essa rocha estará segura. Se ela é construída por Cristo e em Cristo, a estrutura será sólida. É assim como o fundamento. O nosso Senhor está sempre trabalhando em sua igreja. Ele não pode fazer nada com aqueles que não creem nele, nem o confessam.
Sua garantia de que nada derrubará a igreja construída sobre a verdadeira confissão de fé nele provou ser correta por quase 20 séculos, mais de 20 séculos na verdade, né? Sua segurança ela é compartilhada por aqueles que confessam a fé que ela incorpora. O caráter cristão ele é confirmado por uma fé leal e uma confissão ousada. O espírito da confissão de Pedro é típico do heroísmo cristão que pode resistir a todos os ataques de dúvida ou oposição. Veja, a verdade sobre a rocha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Houve uma séria disputa teológica sobre essa passagem. Qual é a pedra que fundamenta a igreja? O próprio Pedro? A fé de Pedro, a confissão de Pedro ou o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo? Sem entrar nessa discussão, nós podemos simplesmente dizer que isso é verdade, que a confissão que Pedro fez, ela expressa o fundamento, a verdade da rocha do cristianismo e cada doutrina da qual repousa segura na filiação divina humana de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele é tomado como representante dessa verdade da rocha, porque ele foi o primeiro a expressá-la dessa forma distinta. A figura da fundação da rocha, ela precisa de explicação à luz dos modos orientais de construção e das ideias de construção. Ainda assim, nós sabemos da importância de fundações sólidas. Embora não haja mais do que um interesse poético nas pedras de fundação, Jesus trouxe uma revelação de Deus. Procure até o fundamento no qual tudo o que Cristo ensinou sobre Deus. Recuse-se a ficar satisfeito, meu querido, até que você tenha descoberto sua verdade primária, seu princípio absolutamente primeiro e essencial, e você descobrirá que é a paternidade de Deus. Mais revelações diretas da paternidade divina não podem ser feitas aos homens, elas vêm como correlato da paternidade, como filiação. Entenda, Cristo Filho faz isso principalmente revelando o Pai Deus. Essa confissão ela foi o fundamento rochoso da missão de Cristo. Essa missão era levar os homens a Deus. Ela incluía e envolvia muito. Veja que suportar penalidades, dar o exemplo, ensinar a verdade, oferecer um autossacrifício, etc. Tudo isso. Mas chega ao próprio fundamento dela. E nós vemos que era para recuperar para os homens sua filiação e suas relações próprias de filho com Deus. Então nós vemos como a filiação divina e perfeita de Cristo é a verdade rochosa de sua missão. Veja, leitores e ouvintes atentos, eles ficarão impressionados com a constância com que Cristo usou o termo Pai. E os apóstolos usam o termo Filho. Aqueles apóstolos claramente aprenderam que o evangelho que eles tinham que pregar era a boa nova da paternidade divina, e quem quer que recebesse seu evangelho se tornaria filho, ligado em obediência, atração e fé com Jesus, o Filho do Deus vivo. Veja, meus queridos, Mateus 16:19 diz assim: eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar, o que for ligado no céu, vou repetir de novo, tá? Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Veja que é necessário entender as possíveis associações que ajudam a explicar a figura das chaves de nosso Senhor. A chave no Oriente ela era um símbolo de autoridade, era feita longa, com uma curva em uma ponta, para que pudesse ser usada em volta do pescoço como um distintivo de ofício. Conferir uma chave era uma frase equivalente a conceder uma grande confiança e distinção. As expressões ligar e desligar, elas são expressões figurativas. Entenda que isso é importante e anota aí. Elas são expressões figurativas que elas eram usadas
de forma muito familiar nas escolas rabínicas. Uma delas, a escola de Shammai, ela ligava os homens quando declarava este ou aquele ato como uma transgressão da lei do sábado. No caso da escola de Hillel, que era outra escola, ela desligava quando libertava os homens das obrigações que assim eram impostas a ele. Então você deve ter em mente aqui o contexto, texto, história, contexto. Ele estava sentindo que seu próprio trabalho ativo estava quase concluído e muito em breve o trabalho de salvar os homens repousaria sobre eles. Ele os prepararia para entender suas responsabilidades vindouras e ele lhes asseguraria sua competência para cumprir com essas responsabilidades. Diante de tudo isso, é notável que Jesus nunca tentou qualquer organização daqueles que professavam crer nele. Mas ele contemplou que seus apóstolos teriam que organizar os convertidos que eles fizessem. Eles não poderiam deixar de ocupar uma posição de autoridade. Eles seriam consultados sobre doutrinas, sobre a aplicação de doutrinas à vida prática, conduta. Eles teriam que lidar com discípulos inconsistentes, rebeldes, apóstatas. O que eles teriam que fazer foi ilustrado no caso de Ananias e Safira, na admissão de Cornélio. O seu Senhor os prepararia para assumir essas responsabilidades. Deus faz o dom se adequar ao serviço que é exigido. Entre os dons da igreja primitiva, um era chamado de governos. Esse é o dom com o qual eles foram dotados, e essa distinção precisa ser esclarecida e ficar clara para a gente. O dom deles veio não porque eles eram apóstolos, mas porque esse trabalho em particular foi confiado a eles. Dons não são posses ou direitos, e toda a honra deles está em serem assim confiáveis. O que eles fizeram no uso leal e fiel de seus dons de governo seria possuído e selado por Deus. No versículo 22 desse capítulo 16 diz assim: Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas e disse: jamais, Senhor, isso nunca lhe acontecerá. E aqui a gente muda um pouquinho o tema, que as palavras de Pedro elas perfuraram como um espinho afiado no próprio coração de Cristo e despertaram uma indignação tão aguda quanto suas palavras anteriores haviam despertado gratidão. Pois o horror que nosso Senhor viu no rosto de Pedro quando anunciou a aproximação da morte dele, refletiu o horror pelo qual ele próprio havia passado durante aqueles dias passados em que estava decidindo entregar-se a si mesmo, por mim e por você, por nós. A incapacidade de Pedro de entender que a morte ela deveria ser o passo necessário para a glória tendia a perturbar o equilíbrio de sua própria mente, bem como a revelar a ele a extrema dificuldade que haveria em persuadir o mundo em geral de que um rei crucificado poderia ser um rei. Pedro parecia no momento ser a própria personificação da tentação, a ser inspirado por aquele mesmo espírito do mal que havia estado com ele no deserto. Em vez de uma rocha sobre a qual fundar a igreja, ele havia se tornado uma rocha de ofensa. As palavras de repreensão eram severas, mas nas circunstâncias inteligíveis, vendo então a relutância dos discípulos em pensar em um Messias que não viria com seguidores armados e toda a pompa e circunstância da guerra, o nosso Senhor, deste momento em diante, gasta muito tempo e um esforço para demonstrar a necessidade de sua morte e para fixar em suas mentes que ao segui-lo para Jerusalém, eles iriam vê-lo morrer. Repetidamente o encontramos solenemente assegurando-lhes que ele deveria ser levado e morto e que ele ressuscitaria. E ainda assim, quando ele foi crucificado, eles ficaram completamente desanimados e não tinham expectativa nenhuma a respeito de sua ressurreição. Provavelmente nem se lembravam dessa parte da história. E ainda assim,
A nossa admiração pela pequena impressão causada pelas palavras de nosso Senhor, ela é diminuída quando consideramos a originalidade de sua concepção da glória do Messias. Somente pela iluminação divina, ele disse, Pedro poderia ter conhecido que ele era o Cristo. Mas uma iluminação divina ainda maior era necessária para lhe ensinar a doutrina da cruz. Tão claramente contrária à crença humana natural esta lei de que a mais verdadeira glória está na humilhação para os outros, que mesmo agora cada um tem que descobrir esta lei por si mesmo, e quando a descobre, pensa que somente ele a teve revelada. Tão difícil para nós, meus queridos, compreender que o mundo precisa para a sua regeneração, mais do que a mão forte de um governante sábio, é a entrada nele e a difusão por todo ele de um espírito manso e humilde, de uma vida justa e temente a Deus. O homem que pretende manter-se perto de Cristo não deve apenas negar-se a si mesmo a um ou dois prazeres pecaminosos, mas ele deve negar-se absolutamente. Deve renunciar a si mesmo, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Enquanto você fizer do seu eu seu objeto, seu fim e seu centro, você estará perdendo sua vida e seu eu. Mas quando você é capaz de abandonar o eu e viver para Deus, por Cristo, pela comunidade, você emerge para a vida eterna, você encontra seu eu mais verdadeiro, que aproveita um homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa é uma daquelas verdades que não precisam de demonstração. Se Cristo não é o Filho do Deus vivo, então em que base nós podemos fundamentar nossa fé e esperança de salvação, meus queridos? Como nós podemos esperar que a igreja prevaleça contra os poderes do mal se não estiver firmemente edificada sobre a confissão de que Jesus é o Cristo? Vamos orar? Encerrar mais um episódio. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por revelar a verdade de que Jesus é o Cristo, a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Fortaleça a nossa fé, para que possamos confessar essa verdade com convicção e viver de acordo com seus ensinamentos, que possamos encontrar segurança e paz em Cristo, sabendo que Ele é a fundação sólida sobre a qual nossa fé está estabelecida. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Eu te encontro no próximo episódio, tá bom? Para a gente continuar aprendendo mais do texto bíblico. Até lá. Deus abençoe, um abraço, até breve. Tchau, tchau.